Nós somos deunianos, sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Somos herdeiros desse coração que nos foi deixado pelo nosso fundador, Léon Déon, e que também dizia que somos profetas do amor e ministros da reconciliação. Hoje, tanto belíssimo texto de Josué, dessa travessia, quanto o evangelho do perdão, dessa lógica da reconciliação, também narrado por Mateus, nos coloca nesse trilho da reconciliação, da nossa missão, do nosso carisma, da nossa identidade. Na verdade, nós costumamos usar o termo reparação. E o Padre Déon, lá pelos idos de 1881, vejam, 1881, quando ele, durante poucos anos, foi mestre de noviço de uma congregação nascente que havia sido fundada em 1877. Só que não era congregação ainda, porque não tinha nenhum religioso, ele só vai professar seus votos em junho de 1878, um ano depois. E então, oficialmente, surge a congregação dos Oblatos do Coração de Jesus. E aí, o primeiro vocacionado já vem alguns meses depois, em 1878, e logo começa o noviciado. E um deles era o padre Faller, que depois ficou ecônomo quase até o fim da vida da congregação, e ele anotava tudo com muito zelo, um noviço muito zeloso. E é por causa das anotações do noviço Faller que nós sabemos que Déon, comentando a primeira regra de vida, uma regra de vida que teria sido escrita também ali em 1881, que era uma réplica do primeiro rascunho dele de 1877, que ninguém nunca viu, mas sabemos que existiu, então consideramos a primeira regra de vida de 1881. E ali ele diz: a reparação é como um ato de solidariedade. Ele traduz a reparação em termos de solidariedade. Aquilo que um faz de bom beneficia todo o corpo, aquilo que um faz de mal prejudica todo mundo. Então, nós queremos fazer atos bons porque sabemos que isso vai, mais do que consolar, como se dizia na época dele, o Sagrado Coração de Jesus, ferido pelos pecados da humanidade, vai reparar. E é uma reparação que atinge até a dimensão social, não é? E depois, traduzindo esse carisma, Padre Prévost, que foi então o segundo mestre de noviço da congregação, também quase até o fim da vida, vai traduzir o carisma em termos de amor e reparação. E Padre Déon diz: está certo, é isso que nós somos mesmos, profetas do amor e ministros da reparação. Mas nesse tempo, hoje em dia nós temos a nossa regra de vida, não é? E traduzimos nos números 6, por exemplo, o carisma como união à oblação reparadora de Cristo ao Pai em favor da humanidade. É assim que a gente traduz a nossa identidade carismática. Somos oblatos reparadores. O que nós somos? Gente disponível, oblatos, gente que se entrega. E o que nós fazemos? Reparação. Então a dimensão do nosso ser é oblativa, a dimensão do nosso fazer é reparadora. E as duas coisas estão unidas. Por isso, se fôssemos usar apenas 3 palavras para traduzir o carisma deoniano, diríamos que é a união à oblação reparadora. E se tivéssemos apenas uma palavra para traduzir a nossa identidade carismática mais profunda, diríamos que somos oblatos. E é por isso que até as atuais constituições fazem questão, numa espécie de eufemismo, de dizer que nós, a congregação dos oblatos, do Sagrado Coração de Jesus, continuamos sendo oblatos. Gente que tem a disponibilidade até a medula dos ossos. Nos unimos à entrega de Cristo ao Pai em favor da humanidade. Essa é a nossa identidade, poderíamos falar um monte sobre isso, mas
esta regra de vida é 1985. Não é? Ela é herdeira de uma segunda versão da regra de vida, porque a nossa congregação foi fechada em 1883 e aberta de novo logo em 1884 com o atual nome, Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, não é? Por isso SCJ, SCJ significa Sacerdote do Coração de Jesus, não é? Poderia ser SSCJ, né? Mas SCJ é Sacerdote do Coração de Jesus. Na verdade seria SCI, né? É assim que estamos registrados no Vaticano, né? Existe uma outra congregação SCJ no mundo, mas popularizou-se que nós somos os SCJ. Padre Zezinho jamais deixou de assinar seu nome como Padre Zezinho, SCJ. Uma vez até perguntaram se era Padre Joãozinho de São José dos Campos. Eu falei, não, é Padre Joãozinho do Sagrado Coração de Jesus, não é? E essa é o nosso sobrenome, que nos torna todos irmãos em congregação, congregados, não é? O Felipe é bem diferente de mim, nasceu no Rio de Janeiro, etc., mas é SCJ. Padre Cláudio Bus, SCJ, ele é alemão, eu meio que português, ali tem um lá do interior de Paris, Padre Djalma, SCJ, não é? E assim nós nos congregamos em torno dessa identidade do Sagrado Coração de Jesus, não é? Essa regra de vida é de 1985. Como eu dizia, ela é uma versão atualizada da segunda regra de vida de 1885 em francês, que depois foi simplesmente traduzida para o latim lá pelos idos de 1903, 4, 5 e revista um pouco mais tarde, e hoje nós temos ela, os 2 primeiros capítulos estão aqui, traduzidos em todas as línguas, e aqui está a nossa identidade de deunianos. Mas de onde teria surgido o humus de toda essa espiritualidade sintetizada na nossa espiritualidade e nessas 3 palavrinhas que eu disse: união, a oblação reparadora de Cristo ao Pai em favor da humanidade? União, oblação e reparação é a nossa tríplice identidade, é o nosso tripé identitário. Isso nasceu de uma outra experiência muito mais antiga, né? Padre Deon, antes de fundar a congregação, estava numa crise. Ele não sabia se continuava sendo um religioso, um sacerdote diocesano, ou se fundava uma congregação, se tornava jesuíta, ou se tornava espiritano. Eram tantos convites que ele recebia, mas houve uma congregação de religiosas, servas, vítimas do coração de Jesus, que o apoiaram nesse discernimento. E uma delas tinha algumas visões. Ela ficou conhecida como Irmã Maria de Santo Inácio. Havia ali uma irmã de nascimento, Irmã Madeleine, né? Que depois se tornou a grande diretora espiritual, idealizadora, apoiadora do Padre Deon, não é? E ele até diz que entre Madalena e Inácio eu fundei a congregação. Todo mundo sempre pensou, está nas suas notas cotidianas, todo mundo sempre pensou que era entre a festa de Santa Maria Madalena e a festa de Santo Inácio de Loyola, que são as 2 festas ali na segunda quinzena de julho, quando Deon, em 1877, fez tudo: comprou um colégio, arrumou um muro, escreveu a regra de vida, escreveu um discurso educacional, fundou a congregação, se tornou noviço, deixou a igreja lá onde ele estava como religioso, sacerdote diocesano, em São Quintino, no norte da França, e se mudou para o colégio e começou a fazer um noviciado inválido, porque não tinha mestre de noviço, ele mesmo era o seu mestre de noviço, né? Então, na verdade, do ponto de vista canônico, não teria muita validade, mas enfim, ecclesia supplet, não se preocupem com isso. A igreja o reconheceu como um religioso que se consagrou diante de uma imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. Então, naquela segunda quinzena ali, entre a irmã Madalena e a irmã Maria de Santo Inácio, que tinha as visões, ele foi configurando, discernindo, entendendo sua identidade. Agora peço que não se escandalizem, meus irmãos, mas quando a gente fala assim, um Sol maior, José, por favor, um Sol maior, Ramon aí, por favor. Quando a gente ouve uma canção composta por um certo deuniano que está nesta missa, chamado Padre Zezinho, não é? E que daqui a pouco vai estar aí conosco
numa live dos seus 80 anos, se a gente escuta a música do Padre Zezinho, um coração para amar, a gente já continua cantando decor, né? Para perdoar e sentir. E aí a gente diz, um coração para amar? Ah, é aquela música do Padre Zezinho. Só que o Padre Zezinho copiou do Padre Deon. Não é verdade, Padre Zezinho? Está ele lá. Vocês não estão vendo, mas ele está falando. É verdade. Né? Não seria nem doido eu aqui, ele já foge da live se eu conto uma mentira. O Padre Zezinho estava com o diretório espiritual do Padre Deon, não é? E no diretório espiritual, logo no início, viu, Padre Zé Knope? Aqui logo no início, o Padre Deon faz uma reflexão sobre os 3 presentes dos reis magos para Jesus no presépio: ouro, incenso e mirra. E ele começa a meditar sobre isso, claro, somos oblatos, né? E no final desta meditação, que depois eu quero ler um pedacinho, para nós sentirmos a voz do Padre Deon nesse dia da sua memória, ele diz o seguinte, ele inclusive cita aqui Atos 9:6, Domine quid me vis facere, Senhor, que queres que eu faça? A grande perplexidade de Paulo diante de Jesus no caminho de Damasco. Paulo, caindo um tombo, diz Domine quid me vis facere. Esse foi o lema da ordenação sacerdotal do Padre Deon no dia 19 de dezembro de 1868. Então ele cita tudo isso, fala que somos oblatos, fala o significado do ouro, o significado do incenso, o significado do perfume, do óleo aromático, da mirra, não é? E ele chega no final e diz assim, os presentes que nosso Senhor espera de nós, depois de falar dos 3, são um coração para amar, um corpo para sofrer e uma vontade para sacrificar e renunciar, para, em seu lugar, amar acima de tudo a vontade de Deus e procurar cumpri-la. Isso aqui, esse diretório espiritual nós lançamos aqui no ano do nosso centenário em Taubaté. Chegamos aqui em 1919, em 2019 completamos 100 anos nesse pedacinho de chão aqui em Taubaté, e essa edição, que não é a primeira, é de 1919 também. Então, enquanto estávamos chegando aqui no dia 20 de dezembro, ali no Seminário Santo Afonso, para ajudar a formar padres para a igreja, Padre Deon estava fazendo a última revisão da terceira edição já. Você vai dizer, mas 1919? O Padre Djalma falou no início da missa que ele morreu no dia 12 de agosto de 1925, então ele estava velhinho já, né? Então isso daqui ele escreveu já no fim da vida, quando ele já tinha feito muitas experiências. Não, isso é uma última redação depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e durante a Primeira Guerra Mundial ele foi reelaborando. Ah, tá, então isso aí é do século XX. Não, isso daqui, o diretório espiritual do Padre Deon é anterior a 1881. É o humus, onde nasceu a espiritualidade de Deon. Isso aqui é a síntese das visões da irmã Maria de Santo Inácio, que ele usava como palestra para os noviços até 1883, quando a congregação foi fechada por isso. E o Padre Deon foi obrigado então a entregar todos os seus escritos para a igreja avaliar. A igreja reconheceu que não havia nada de muito grave e não devolveu os escritos. Até hoje não encontramos mais, sobrou apenas o caderno do noviço Faller, né, que eu já citei, mas o Padre Deon tinha no coração todas estas memórias, e ele foi escrevendo isso sob a forma de um diretório espiritual, aonde ele coloca a radiografia da sua alma mística, a radiografia do nosso carisma. E se você me perguntar, e qual é a síntese disso? A síntese de todas estas páginas de um testamento espiritual de um tal Leon Deon, a síntese é essa: um coração para amar, um corpo para sofrer e uma vontade para sacrificar. Nas primeiras páginas está escrito isso.
mas essa frase vai sendo repetida como um refrão ao longo do diretório. É um grande refrão. Ele está convencido desta frase que Jesus disse, como para Paulo no caminho de Damasco, nunca ninguém questionou, né, Padre Cláudio Busque? Jesus teria dito, não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, segundo o Padre Zé Kenobi, está a matriz em toda a nossa teologia. Foi isso que eu aprendi com ele há mais de 30 anos atrás. Numa visão, Padre Zé Kenobi, de um visionário chamado Saulo de Tarso. Nós acreditamos em visões. E o Padre Deon também acreditava em visões. Tinha uma visão. E qual era a visão? A visão do carisma. Não é a visão, a locução de ficar ouvindo coisas. Não é nada disso. Nós estamos falando de visão. Visão é coisa séria. Qualquer empresa hoje precisa definir sua visão, sua missão e seus valores. Se você for na faculdade deoniana aqui, nas paredes e nas pessoas, está escrito a sua missão, que é baseada na visão de Leão Deon. Educar, né? Educar, a partir de vínculos pessoais, inspirados na cordialidade de Cristo Mestre. É isso, a visão da deoniana. Não é? A visão de Deon é um coração para amar, um coração. E aqui vem a primeira dimensão do carisma deoniano, que é a dimensão unitiva. E Deon, quando viu em 1870 aqueles bispos todos reunidos no primeiro concílio Vaticano I, não é? Que acabou drasticamente sem terminar, né? Com a invasão de Vittorio Emanuele em Roma e o confisco dos bens da igreja, que depois tem história para contar, e por isso que Deon não pode ser beato, porque ele viu para quem foram esses bens, mas essa história não vem ao caso. Deon estava lá como estenógrafo, e ele via, apesar do mau latim que os bispos franceses falavam, ele via a união da igreja em torno do seu coração, do seu Santo Padre, né? E ele diz isso no seu diário, que maravilha, é isso que eu quero para mim. Enquanto isso, no Seminário Santa Clara, a partir da espiritualidade beruliana, do cardeal de Berrille, a espiritualidade, a escola francesa de espiritualidade, ele vai fazendo essa experiência da união ao coração de Cristo. Ali, tendo em vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus. Essa é a síntese da espiritualidade beruliana. Por isso nós não somos só deonianos do Sagrado Coração de Jesus, como minha mãe é do apostolado da oração. Não, não, não. A nossa espiritualidade é uma releitura da espiritualidade do coração de Jesus a partir da visão da escola francesa de espiritualidade. Entendeu? E essa é a primeira dimensão, a dimensão de unir o meu coração ao coração de Cristo. União à oblação de Cristo. A segunda dimensão, um corpo para sofrer, que ele chama aqui de imolação, não é simplesmente um masoquismo espiritual, seria muito pobre, muito pueril, achar que um homem com o status intelectual e místico de Padre Deon, seria tão bobinho de imaginar que é uma imolação física. Isso é coisa muito séria, não é? Isso é coisa muito séria, um corpo para sofrer, que hoje nos coloca numa dimensão negativa da espiritualidade, que primeiro vê o amor de Deus na epifania do lado aberto de Cristo, depois vê o corpo de Cristo sofrendo no corpo sofrido dos pobres. Então a nossa espiritualidade passa pela solidariedade para quem nós queremos reparar. Se no coração de Deus nós encontramos a fonte do amor, no coração do mundo nós encontramos a ingratidão, nós encontramos o desprezo, nós encontramos a injustiça e buscamos anunciar até a doutrina social da igreja, por exemplo. Passa por aí a imolação e passa por aí o nosso voto de vítima, que é atual, que é constitutivo das nossas promessas. Religioso deoniano que não faz o voto de vítima é capenga na sua consagração. Faz parte, é constitutivo. E isso não é um vitimalismo bobo de um Deus que está babando por sangue, isso já está superado. Mas não a dimensão sacrificial da fé. Porque o sacrifício de Jesus continua no sofrimento dos pobres. Nós temos um coração no céu, mas temos os pés no chão. Nossa espiritualidade tem um lado da mística, mas depois tem o lado da militância também. E uma vontade para sacrificar. A dimensão oblativa é o ponto final. Então, união à oblação reparadora, a dimensão unitiva está num coração para amar, a dimensão oblativa está num corpo para sofrer, e a dimensão reparadora está no corpo para sofrer, e a dimensão oblativa está
numa vontade para sacrificar. Viu? Se alguém perguntar para você, diga poeticamente, inspirado da maneira mais antiga no Padre Deon, qual é o carisma de vocês? Diga, um coração para amar, um corpo para sofrer e uma vontade para sacrificar. E se quiser, mande por WhatsApp o diretório espiritual em PDF, para que a pessoa possa ler e diga, isso daqui veio do Padre Deon, e ele se inspirou, inclusive, em algumas pessoas místicas que falavam com ele ao pé do ouvido, e ele ensinava isso sem pudor, porque normalmente os místicos têm uma espiritualidade que às vezes no seu tempo não são entendidas e leva muito tempo para a gente degustar, mas depois de um tempo a gente percebe que afinal de contas Deon tinha razão, e que isso que parece tão antigo e ultrapassado, afinal de contas é muito atual. E a gente tenta traduzir, então, não vamos falar de união, vamos falar de comunhão, não vamos falar de oblação, vamos falar de disponibilidade, não vamos falar de reparação, vamos falar de solidariedade, tudo bem, vamos falar assim, um coração aberto, solidário, vamos fazer uma cruz, então essa cruz tem quantos corações? Um coração aberto, disponível. E o Papa Francisco diz, queremos uma igreja de portas abertas, uma igreja em saída. E as arestas estão aparadas, somos reparadores. Então, num símbolo só, todo o nosso carisma está perfeitamente expresso. Vivat Glorias!